E aqueles que nos visitam. Bem-vindos ao nosso meio. Deus ricamente vos abençoe, não só neste culto, não só nesta reunião, mas o resto da vossa vida. E os irmãos querem dizer amém? Muito bem. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 13 de João. São João, capítulo 13. Vamos começar a leitura no verso 34, 13. Quem está falando dessas palavras que nós vamos ouvir? Eu falando e os irmãos ouvindo aí. Foi o Senhor Jesus. É muito importante, quando nós abrimos a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, e lemos, é importante sabermos de quem foi que falou e quem está falando. Se foi um apóstolo, se foi alguém que não é apóstolo, se foi Deus, se foi Jesus. Neste caso, foi o Senhor Jesus. E Ele está nas vésperas, o Senhor de Jesus, de ir completar a sua vinda a este mundo. Notem o cuidado do Senhor Jesus, sabendo que ia se apartar dos seus discípulos. O que nós vamos ler não foi falado por Jesus para uma multidão, foi para os seus discípulos. Diga comigo, discípulos. Discípulos. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Essas palavras estão na Palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Não é mais para os discípulos que já estão com o Senhor na glória. São para aqueles que estão seguindo o Senhor Jesus. Eu quero ouvir amém. Eu quero ouvir a vossa voz mais uma vez. Amém. Deus vos abençoe ricamente. Então, João capítulo 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Verso 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Até aqui a Sagrada Escritura. Vamos ler mais uma vez o verso 35. Os irmãos querem fazer o favor de ler em voz alta juntamente comigo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, o Senhor está sabendo e ouvindo todas as nossas palavras e vendo os nossos corações, porque o Senhor vê por dentro e por fora. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua palavra com ouvidos de ouvir. Ajuda-me a mim a falar a Tua palavra, Senhor. Que esta reunião seja uma reunião marcável, seja uma bênção para cada um, para cada uma que entrou aquelas portas, Senhor, e que traga honra e glória ao Teu santo e bendito nome e bênção à Tua igreja. Senhor, já Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. E os irmãos dizem amém. Meus irmãos, neste capítulo, que nós lemos apenas alguns versos, o Senhor Jesus estava dando as últimas instruções aos seus discípulos. A hora do Senhor ser julgado, etc., e ir à cruz, estava chegando. E ele, Jesus, diz assim: um novo mandamento
vos dou. Quando ele li essas palavras, a última vez, porque já isso é muito conhecido, esse verso, ele disse, um novo mandamento. Já alguma vez foi dado um mandamento velho? Não, mas os mandamentos que existiam da lei de Deus, escritos por Moisés ou mandado ou inspirado por Deus, já não estavam mais ali, já eram velhos. E por isso Jesus disse, um novo mandamento, isto é, não está nos mandamentos que vocês já conhecem. É um novo mandamento eu vou te dar. Vocês sejam bem ensinadinhos de manhã até à noite. Não foi isso que Jesus disse. Vocês vão à igreja todos os domingos. Não havia igreja ainda. Não foi isso que Jesus disse. O que é que Jesus disse? Amai-vos uns aos outros. Diga comigo, amai-vos uns aos outros. Quando meditava nessas palavras, que vamos ouvir muitas vezes durante a pregação, vamos ouvir muitas vezes, não sabia que estava escrito tanta vez na Bíblia assim. Quando eu estava meditando nisso, eu disse, amai-vos uns aos outros. O que será que quer dizer isso? Daí a pouco, em outro verso, outra vez, amai-vos uns aos outros. Isso quer dizer que não é só os irmãos amarem-me a mim, é também amar os irmãos. Compreenda? Não é só eu dizer aos irmãos me amarem. Os irmãos têm que me amar, têm que amar. Os irmãos têm que amar. Nós temos que amar. A nossa função, a nossa identidade é amor, é amar. Quem não ama não conhece a Deus. Essa palavra é tão conhecida para nós, mas é assim, a palavra do Senhor é assim. Uma vez fala aos nossos corações, outra vez nós só lemos para alimento. Mas então, vamos ao que eu estava lendo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Irmãos queridos, eu vos amo. Eu quero rogar aos irmãos, rogar é mais do que pedir. Deus adiante. Desta hora em diante, vamos nos amar. Dessa hora em diante, vamos nos amar. Vamos fazer o que nós pudermos para nos amar. Eu podia pôr uma lista de coisas aqui para não fazer, mas eu não vou dizer o que é que nós não vamos fazer. Vamos nos amar uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros, como disse Jesus, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amam. Tanta vez, eu nunca notei, tanta vez está escrito neste capítulo, e não só uns aos outros, uns aos outros. Eu quero que os irmãos fiquem bem cientes do que estão ouvindo. Nós somos o corpo de Cristo. A mão quer bem ao pé. O pé quer bem à cabeça. Seja lá qual for o feitio do nosso membro, do nosso corpo, um necessita do outro. A igreja é comparada com o nosso corpo. E a cabeça, esse corpo tem uma cabeça que é Jesus. Vamos fazer, meus irmãos, o máximo que nós pudermos para nós nos amarmos uns aos outros. Quando os irmãos ouvir que alguém não está amando outro irmão, traga esse versículo aos ouvidos dessa pessoa e diga, o Senhor quer que nós amemos uns aos outros. Seja aqui na casa do Senhor, seja nas nossas casas, quem não ama aos outros, não ama a Deus. Nós vamos chegar lá. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amem. Verso 35. Nisto todos conhecerão, isto é, o mundo conhecerá, que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Vamos então agora ao meu primeiro ponto. Isso foi a entrada, a introdução.
Como podemos fazer isso? Amar uns aos outros. O que significa amar uns aos outros? Uns aos outros, vou repetir essa frase. Uns aos outros, que aparece muitas vezes aqui, nesses versículos, há uma referência aos companheiros crentes, seguidores de Jesus. Os irmãos querem dizer amém? Os irmãos perceberam, obrigado. Há uma marca, amar uns aos outros, há uma marca distintiva de serem seguidores de Cristo Jesus. Há um amor profundo e sincero pelos irmãos e irmãs, senhoras, em Cristo. 1 João 4:21, nós lemos o seguinte: de Deus temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. De Deus temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Ao dar esse mandamento, Jesus fez algo que o mundo nunca viu antes. Jesus Cristo criou um grupo identificado por uma coisa. Qual foi a coisa? O amor. Nós somos a igreja, pertencemos a um grupo, o que nos identifica é o amor. O amor é distintivo do crente. Existem muitos grupos no mundo, não é só a igreja que é um grupo. Existem muitos grupos no mundo e eles se identificam de várias maneiras. Por exemplo, pela cor da pele, preto ou branco. A forma como vestem. Há grupos que vestem de uma certa forma e eles são logo conhecidos. A forma como oram. Outro grupo que não come carne. Outro grupo que usa chapéus religiosos e assim por diante. Há muitos grupos. A igreja também é um grupo, mas é um grupo distintivo. Mas, no entanto, a igreja é única. Pela primeira e última vez na história, Jesus criou um grupo cujo fator identificador é o amor. O grupo que Jesus criou, que é a igreja, é um povo de amor. A cor da pele não importa, a língua nativa não importa, não há regras com a comida, com o comer, uniformes, a roupa, os chapéus. Há pessoas que têm chapéus diferentes, eu não vou dizer quem é, eu sei quem é, então chamados os chapéus religiosos. Isso não interessa se a pessoa tem ou se não tem, não é nisso que estamos falando. Os crentes seguidores de Cristo Jesus são identificados pelo seu amor um pelo outro. Isso nos identifica. A pessoa está à mão daquele, sim senhor, aquela gente é alguma coisa. Ele não tem razão para amar, aconteceu, mas ele está amando. Nós estamos testificando, pregando, falando de Cristo a quem nos está vendo. A igreja primitiva demonstrou o tipo de amor de que Jesus estava falando. Havia pessoas em Jerusalém de todo o mundo conhecido, é claro, como vemos em Atos capítulo 2, do capítulo 2, de verso 11, de 9 a 11, quando, pela ocasião da vinda do Espírito Santo, quando desceu o Espírito Santo, estavam todos reunidos no mesmo lugar para dizer, estou agora procurando mostrar os grupos que há muitos grupos, mas a igreja é única. Naquele lugar havia muito grupo junto. Eu tirei os nomes para ler agora para os irmãos. Não interessa se os irmãos não vão decorar, mas vão nos ouvir. Naquele dia estavam ali
partos, medos, elamitas, mesopotâmios, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, isso é tudo lugares de pessoas que estavam assistindo ali. De Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, cretenses, prosélitos e árabes. Todos estavam vendo o que estava acontecendo quando desceu o Espírito Santo. Compreende? 17 grupos estavam ali. Guarde isso. Os que eram salvos se reuniam e imediatamente começaram a cuidar das necessidades uns dos outros. Sabemos isso quando começou a igreja, no princípio. Está escrito: todos os que creram em Jesus estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso era o tipo de igreja quando a igreja começou. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Atos 2, 44, 45. Isso era o quê? Isso era o amor em ação. E podemos ter a certeza de que esse amor impressionou as pessoas daquela cidade, as pessoas daquele tempo que viram isso acontecer. Agora, as declarações de Jesus em João 13, 34, 35, veremos mais uma vez, foi o que lemos gente no princípio. Um novo mandamento vos dou, Jesus está falando para os seus discípulos, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mostra-me a tua licença de condição. Tens uma licença para mostrar. Mostra-me se tu amas a Deus, estás agradando a Deus e aos homens. A nossa identificação, me refiro aos crentes, aos filhos de Deus, aos que fazem parte da igreja. Nossa identificação é amarmos-nos uns aos outros. Deixe-me expressar o que eu não pus nas minhas notas. Não diz para nós amarmos o mundo perdido, diz para nós nos amarmos uns aos outros. Aqueles que estão sendo amados têm o direito e a oportunidade para amar para trás a quem está vindo. Está falando de gente salva aqui, compreenda? Esse amar uns aos outros não é para amar o mundo, porque o mundo não te quer amar para ti. Vê se compreendes, a mensagem foi para os discípulos. Jesus não estava falando de uma multidão, estava falando dos seus 12 discípulos. Essa palavra é maravilhosa, meus irmãos. Eu fiquei maravilhado com isso. Eu estou falando dos irmãos, mas eu fiquei maravilhoso com isso. Os que eram salvos logo se reuniram. Então é exatamente para esses salvos que essa mensagem vem. Agora, as declarações de Jesus em João 13, 14. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também uns aos outros ameis. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos e vos amares uns aos outros. Essas declarações levam a outras perguntas que podem ser boas para responder. Primeiro, como é que Jesus ama? Jesus ama incondicional, não tem condição, ama sem barreiras. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É momento de nós levantarmos a mão direita. Obrigado, Senhor, tu me amaste, deste o teu filho antes que eu te conhecesse. Em Efésios 4:32 está escrito: sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou a Cristo. Irmãos, vamos nos perdoar
uns aos outros. Irmãos, ouçam o mundo inteiro. Vamos nos perdoar uns aos outros. Mas isso e mais outro. Vamos perdoar uns aos outros. Não guarda rancor. Tens feridas na tua alma. Quando te perdoares aos outros, o Senhor, o Espírito Santo, vai sarar as feridas que estão na tua alma. Em Romanos 8 diz assim, 38, porque isto é certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. No livro de Hebreus está escrito, no capítulo 7 e no verso 26, vemos que, glória ao Senhor, aleluia. Então, vemos em Hebreus que, ao mesmo tempo, o amor de Deus é santo, caracterizado, demonstrado pela pureza moral. Deus é puro, totalmente puro. Está escrito assim, porque nos convida tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, o ponto culminante do incrível amor de Cristo por nós é a sua morte na cruz, sepultamento e ressurreição do corpo. Ainda mais, em 1 João 4,9 diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Irmãos, Deus manifestou, Deus mostrou o seu amor para conosco. Quem é esse nós aqui? Para a sua igreja, para nós, para os crentes. Deixe-me manifestar para conosco que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele, Jesus, vivamos. Verso 10. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. O amor de Deus derramado neste sentido não é pelo amor que nós temos a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou seu Filho para propiciação ou a favor de, pelos nossos pecados. Note, Deus o Todo-Poderoso deu seu Filho para perdão deste povo que está aqui. Aleluia, glória a Deus. Que alegria acordar de manhã na cama e dizer, eu sei que sou salvo, sem morrer agora, estou com Jesus. Chamo ao meu querido ou a minha querida, mas eu sei que ele está com Jesus. Aleluia. Glória a Deus, não há dinheiro que pague isso. Não há favores que possa suplantar isso. Deus nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Os crentes devem amar uns aos outros, assim, dessa maneira. Agora estamos no segundo ponto. O segundo ponto, essa mensagem é muito diferente do que nós estamos habituados a pregar. O segundo ponto é como uma resposta a tudo isso. Devo fazer, tu deves amar, tu deves perdoar. Agora, o segundo ponto vai esclarecer algumas coisas que são necessárias serem esclarecidas. Como então o crente em Cristo pode amar como Cristo amou? O irmão entende? Como é que um cristão, como é que um de nós, um crente em Cristo, pode usar como Jesus amou? Nós não somos Jesus,
Jesus é filho de Deus, Jesus veio do céu, Jesus é santo, não pode pecar, não quer pecar. Nós somos diferentes de Jesus. Como é que nós vamos amar como Jesus? Está aqui a resposta. Preste atenção. O crente em Cristo tem o Espírito Santo vivendo dentro dele. Vamos dizer amém. O crente em Cristo, o salvo, tem o Espírito Santo vivendo dentro dele. Os irmãos creem nisso. Os irmãos creem nisso. Eu estou falando com os irmãos creem nisso. Os irmãos creem que o Espírito Santo vive em ti. Se os irmãos não creem isso, irmãos, faz o que for necessário. Faz o que for necessário para te convenceres disso na tua mente, no teu coração. Eu não sei para quem é que estou falando, se estou falando para aqui, se estou falando para quem está longe, seja como for, o Senhor sabe. A resposta, o crente em Cristo tem o Espírito Santo vivendo dentro do seu coração. Em 1 Coríntios diz assim a palavra de Deus: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Qual foi o preço que nos comprou? O sangue de Jesus na cruz do Calvário. Fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, vamos glorificar a Deus. Nós pertencemos a Deus. Aleluia. Quando obedecemos ao Espírito Santo através da palavra de Deus, como crentes, podemos amar como Jesus ama. Eu vou repetir. Quando obedecemos ao Espírito Santo através da palavra de Deus, como crentes, podemos amar como Jesus ama e mostrarmos aquele amor incondicional e perdoador aos irmãos, mas não fica por aí. Também mostramos o amor de Cristo, o amor de Deus, aos amigos, aos parentes, colegas de trabalho, etc. Mas o fruto do Espírito é amor. O Espírito dá fruto. A nossa vida deve dar fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Tudo isso é fruto do Espírito. O Espírito do Senhor que está em nós dá fruto. O que é o fruto? É o que é fizer. Compreenda? O que é fizer é o fruto do Espírito Santo se for dirigido por Ele. Não é o que é fizer e vai fazer coisas mal feitas. Não. Quem tem o Espírito do Senhor, o que faz pelo Espírito, glorifica o nome de Deus. É isso que nós estamos falando. Mansidão e domínio próprio. Nós necessitamos de ser mansos e ter domínio próprio. Isto o que quer dizer? Isso o que é que significa sermos mansos? Ter cuidado quando virmos alguma coisa, não nos precipitarmos com a resposta que não vem do coração, vem da cabeça. O nosso coração está cheio do Espírito Santo. O nosso coração não é essa bolinha, essa bomba que puxa o sangue. O nosso coração é o íntimo do nosso ser. Se Jesus está lá, através do Espírito, dá o fruto. Qual é o fruto? Aquilo que eu fizer através do Espírito glorifica a Deus e abençoa a nossa vida. Contra estas coisas está escrito, não há lei.
o apóstolo Paulo escrevendo disso. Contra essas coisas que eu acabei de dizer, não há lei. Quer dizer, não há nada que vá contra isso. As pessoas não amam naturalmente. Isso agora é muito importante. As pessoas não amam naturalmente com um amor do tipo de 1 Coríntios, capítulo 13. Todos conhecemos o amor que está no capítulo 13 de 1 Coríntios. Nem todas as pessoas amam como está ali, mas para amar assim, como temos vindo falando, deve haver uma mudança de coração. Isso é a resposta ao primeiro ponto, compreende? Eu estou respondendo ao que venho falando até agora. A pessoa deve perceber que é um pecador diante de Deus e entender que Cristo Jesus morreu na cruz e ressuscitou para lhe dar perdão. Isso não acontece, não é qualquer pessoa que me está ouvindo que vai amar e ter os requisitos que está aqui. É aquele que é salvo. O que não é salvo, presta atenção. Alguém pode dizer, eu não posso fazer isso, ou ninguém pode fazer isso. Não. Não, o salvo pode fazer o que está escrito na palavra de Deus, que nós podemos fazer com o Senhor. Em vez de dizer isso, mas isso é um ponto difícil na nossa vida, às vezes perceber o que é que eu quero e o que é que o Senhor quer. Eu já respondi às minhas orações. É a coisa pior que um crente pode fazer. Orar ao Senhor por uma coisa e depois dizer assim consigo, convencer-se consigo. O Senhor quer isso. Mas já fizeram alguma vez? Não faça isso. Eu fiz uma vez e eu paguei um alto preço por causa disso. Senhor, eu quero isto, eu gostava se fosse assim, gostava que fosse de outra maneira. Depois de algum tempo, depois diz, isso é o que o Senhor quer. E ele deu um passo bem mal dado. Mas ele deu o passo. Quando nós orarmos ao Senhor por um assunto, espera que o Senhor te ajude, te responda. Espera que o Senhor responda à tua oração. Não respondas tu à oração que tu fizeres. Estou falando com experiência própria. A pessoa deve perceber que é um pecador diante de Deus, dizia eu, e entender que Cristo Jesus morreu na cruz e ressuscitou para dar perdão. Então, essa pessoa deve tomar a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Nesse ponto, a pessoa é perdoada por Jesus e recebe o dom da vida eterna. Na verdade, para dizer a verdade, torna-se participante da natureza divina. Os irmãos sabiam que um verdadeiro cristão faz parte de alguma divindade? Isso é uma realidade. Não sabia que eu não venho fazer um estudo sobre isso agora, posso fazer noutra ocasião. O crente sincero, salvo, perdoado pelo sangue de Jesus, vencido pela ressurreição de Jesus, ele fica num campo divino. Não estou dizendo que é Deus, fica num campo divino, fica ao alcance de Deus e está dentro de uma propriedade divina. Ele fica, de certo modo, divino. Eu não estou dizendo que é Deus, não faça exames errados. Muito bem, continuando, estamos quase terminando. Está escrito, Deus nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por essas promessas, se tornassem participantes da natureza divina. O que estou falando está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Em Jesus, essa pessoa em questão, a pessoa em que vamos falando há momentos, agora sabe que é genuinamente amada por Deus. Irmãos, a coisa melhor que existe neste mundo é nós sabermos que somos amados por Deus. Nem que tu te alegres chorando. Eu já me alegrei chorando, sozinho, gritando, por uma coisa que aconteceu na minha vida. E, portanto, eu estava gloriando, consolado com Deus, porque Deus estava comigo, o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo pode estar contigo, tu chorares de dor por coisas desta vida, não, mas tu estás com o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A carne chora, mas o Espírito glorifica-se. E, de facto, eu não sou um corpo, eu sou um espírito
tenho um corpo e tenho uma alma. Vamos continuar para terminar. Em Jesus, essa pessoa em questão agora sabe que é genuinamente amada por Deus. A nova vida que o crente recebe inclui uma nova capacidade de amar. A nova vida que o crente recebe traz consigo uma nova capacidade de amar como Jesus ama. O crente convertido não pensa mais, não faz mais como fazia. Faz o mais possível de acordo com o Espírito Santo, com Jesus. Uma vez que é salvo por Jesus, é salvo por Jesus, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Pois o crente agora tem dentro de si o amor incondicional, perdoador, eterno e santo de Deus. Eu estou sentindo agora, em vez de dizer aos irmãos, eu não vou mandar isso para fora, mas eu vou fazer uma cópia desse papel e todos os irmãos que estão aqui vão ter uma cópia desse papel para terem consigo em casa, porque agora a metade passa aí no corredor, toda a gente olha para ele, uma menina levanta-se, toda a gente olha para a menina. O tempo que os irmãos tiram de ouvir a palavra de Deus descontinua o correr da bênção do Espírito. Me perdoe, mas isso é a realidade. Eu não estou repreendendo os irmãos, eu estou apenas falando. Muito bem, Romanos 4, 5, terminando, diz assim: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu e nos deu. Glória a Deus, amados irmãos. Deus sabe como eu estou cansado e feliz porque vos entreguei essa palavra do Senhor. Que Deus ricamente abençoe todos aqueles que nos escutaram, não só assim, mas a sua família e o seu lar. Que Deus ricamente vos abençoe. Vamos ficar de pé e vou orar, amados irmãos, ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, Deus Divino, Tu és maravilhoso, meu Senhor. É interessante como Tu usas, seja lá quem for, para falar o que está escrito na Tua palavra. Eu Te agradeço, Senhor, de ter compreendido essa mensagem e transmitido para quem me ouve. Senhor, que não apareça, é claro, não interessa, mas que Tu e o Teu amor se manifestem em cada vida, em cada coração, em cada lar, Senhor, até mesmo aqueles que ainda não creem em Ti. Pai eterno, no nome santo e maravilhoso de Jesus, nós já Te agradecemos por tudo. E os amados irmãos dizem, amém.